Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, quero saber de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo. Norte, pessoal pedindo, e do Nordeste também. Leste, Oeste, Sul, de todas as regiões do nosso querido Brasil. Conte aí, comente, opine, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Para quem pensa que o carnaval passou, na verdade nem começou ainda. Ainda como sabemos, os desfiles das ligas do Rio de Janeiro e São Paulo serão realizados em abril. Tivemos o lançamento, inclusive, da campanha da fraternidade da CNBB, como tema focado neste ano em educação. Mas o assunto do momento, de fato, é a pressão que parte da imprensa vem fazendo para que o presidente Bolsonaro faça declarações contra a Rússia, contra Putin. Ter o Brasil na ONU condenando o conflito, pedindo paz, declarando-se contra a guerra, isso não é o suficiente. Pois é, para alguns, não é? Comentaristas que querem ver o governo pegando fogo criticam fortemente o presidente, a pessoa do presidente Bolsonaro, e ignoram o posicionamento do governo brasileiro, do Brasil, por exemplo, na ONU. Pois bem, muitos dos que criticam são os mesmos que apoiam campanhas, como a feita por um banco recentemente, não é? Que foi altamente condenada, inclusive. A campanha condenava a pecuária brasileira, teve que sair do ar. São os que acreditam que a agricultura do nosso Brasil faz mal ao meio ambiente. Esses querem que o presidente saia do ponto de equilíbrio necessário por conta da dependência que temos, por exemplo, de fertilizantes que compramos da Rússia, insumos essenciais para a agricultura do nosso país. Ora, o Brasil já se manifestou contra o conflito, lamentando o que está sendo feito com o povo da Ucrânia. Essa é a posição oficial, não é? Agora, na ONU, mais uma vez, os críticos de plantão estão fomentando que, segundo eles, Bolsonaro teria que fazer uma manifestação pessoal, mais contundente, a favor da Ucrânia e, sobretudo, contra a Rússia. Para eles não basta os problemas que teremos com as sanções impostas contra a Rússia e que certamente trarão reflexos diretos aqui no Brasil, com grande potencial de travar o comércio com os fornecedores de insumos fundamentais para o pilar do nosso país, o agronegócio. Veja que agora a Belarus, outro grande fornecedor de fertilizantes, cancelou o envio de produtos para o Brasil por conta de inviabilidade logística. Os críticos querem que Bolsonaro amplie ainda mais esses reflexos. É evidente, prejudicar a nação. Se fossem análises feitas com bom senso, sem o viés político, reconheceriam como oficial as manifestações do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, na ONU e ponto final. Sem essa fomentação de confusão que depois vai parar na Embaixada da Ucrânia no Brasil, criando indisposições. E, por outro lado, é preciso saber que se muitos não tivessem uma visão de travar pela burocracia, por leis esdrúxulas e por ativismos burros o progresso do Brasil, nosso país não estaria dependente da Rússia e países vizinhos do potássio. E veja você agora que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, não quando já era presidente, mas quando ele era ainda deputado federal, ele fez um pronunciamento na Câmara sobre o assunto. E ele compartilhou, inclusive agora, o que disse em 2016 sobre a questão. Antes disso tudo acontecer agora, ele já anunciava e dá uma ideia de que, apesar de dos muitos empecilhos retirados para o progresso do Brasil, ainda há muito o que fazer em relação à trágica legislação brasileira que, para ser bonita, sei lá, romanticamente bela, politicamente correta, tem leis de sobra para atrapalhar. Veja o que o presidente diz.
Um minuto, presidente. Deputado Bolsonaro, tem Vossa Excelência... Presidente, eu quero cumprimentar o orador que me antecedeu, falando do agronegócio, que não resta a menor dúvida que a locomotiva da economia do Brasil é o agronegócio. Infelizmente, é uma palavra que é satanizada por parte daqueles que não conhecem o heroísmo desses que labutam no campo. Nós temos problemas sérios na agricultura. Da porteira para fora, não tem qualquer apoio governamental. E essas pessoas precisam desse apoio. Por exemplo, o potássio, senhor presidente. Em grande parte, a agricultura precisa do potássio. E somos totalmente dependentes do quê? Da Rússia. Temos uma mina de potássio enorme na região do Rio Madeira. Não é explorada por vários motivos. Licença ambiental, um presidente com pulso, resolveria o problema. Questão de reserva indígena e mais a outra ainda. Essas reservas de potássio foram acertadas via Petrobras, Deus lá sabe como, que ela está nas mãos de uma empresa canadense. Ou seja, não podemos explorar nosso próprio potássio. Só com o presidente da República que pense no agronegócio, nós podemos... Agricultura. Obrigado, senhor presidente. Ok. E ao compartilhar o vídeo, o presidente Bolsonaro também comentou: nosso projeto de lei, número 191 de 2020, permite a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em terras indígenas. Uma vez aprovado, resolve-se um desses problemas. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta do potássio ou aumento do seu preço. Nossa segurança alimentar e agronegócio, economia, exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância. Recursos federais vêm sendo liberados via crédito extraordinário aos municípios desde novembro de 2021, à medida que as demandas são apresentadas pelos gestores locais, comentou Bolsonaro. O Brasil depende, gente, da importação para 95% de seu consumo de potássio. E depende de países como Canadá, Rússia, Belarus, enfim. E temos aí, então, essa questão. Ainda sobre o posicionamento favorável à Ucrânia, além da ONU, onde agora foi aprovada a resolução contra a invasão russa com o voto do Brasil, o presidente Bolsonaro já anunciou uma portaria para garantir o acesso de ucranianos ao passaporte humanitário brasileiro. Nós faremos todo o possível para receber o povo ucraniano, comentou o presidente Bolsonaro. E o presidente, nesse sentido aí de melhorar a legislação, tem toda a razão. Acredite, somos um dos únicos países do mundo onde brasileiros constroem diariamente leis, uma legislação que trava o progresso do próprio país. É preciso parar de querer de fazer bonito isso e aquilo, não sei o quê, mandar os que lá fora pressionam para que isso seja feito aqui dentro, plantar árvore, cuidar da natureza, restaurar o que destruíram e não travar o progresso do povo que, no fim das contas, pelas atitudes erradas, é quem paga a conta. Em dia de repercussão do primeiro discurso do Estado da União, tradicional pronunciamento anual dos presidentes dos Estados Unidos perante as duas câmaras do Congresso, Joe Biden chamou o presidente russo Vladimir Putin de ditador e também repercutiu uma gafe nesse discurso quando chamou o povo ucraniano de iraniano. Tínhamos uma esperada reunião também entre representantes de Rússia e Ucrânia que sentariam para negociações nesta quarta. No entanto, a expectativa foi frustrada e prolongada, pois a reunião entre Rússia e Ucrânia para negociar o fim da guerra foi adiada para esta quinta. Algo extremamente importante esse encontro, porque até essa reunião a coisa ficando séria demais para ser apenas um conflito geopolítico regional, para virar algo, um Deus nos acuda mundial. Depois que a ONU aprovou a resolução condenando a invasão russa, vimos uma Rússia acuada, prometendo guerra nuclear se sanções continuarem. Foi o que disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ao mesmo tempo que Putin determinava exercícios com forças nucleares após emitir um alerta especial e o mundo já assistindo a essas movimentações. Então, esse resultado de negociações desta quinta, gente,
diz muito sobre o mundo dos próximos dias. E o Itamaraty anunciou a abertura de 2 postos de atendimento consular para aperfeiçoar os mecanismos emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia. Os locais vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na retirada ordenada e segura de brasileiros do território ucraniano. Os postos ficam em 2 cidades na região fronteiriça com a Polônia, país para onde os brasileiros em grande parte estão se dirigindo. Um dos postos, o outro fica na capital da Moldávia. E essa base, gente, vai facilitar a assistência a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia em razão do conflito com a Rússia. Por força da deterioração da situação de segurança em Kiev, embaixadas de vários outros países têm também estabelecido missões de apoio fora da capital da Ucrânia, sobretudo, então, em cidades aí na fronteira com a Polônia e outros países. É o que diz o Itamaraty em nota. E por questões de segurança, o embaixador brasileiro na Ucrânia, Norton de Andrade, e a equipe deixaram a capital ucraniana, Kiev. Pelas redes sociais, ele informou que o grupo deixou a capital, mas que ficará no país até que todos, ou pelo menos a maior parte, dos brasileiros saia. E o jornalista Alexandre Garcia fez um desabafo sobre o Brasil e os que impedem nosso país de crescer. Ele diz que é preciso tirar lições positivas dos problemas que poderemos enfrentar com o conflito Rússia e Ucrânia. A análise é muito interessante, gente, e todos os brasileiros precisariam saber. Alexandre Garcia diz o seguinte: vocês já pensaram na lição que a gente está tirando, positiva, dessa guerra lá no leste europeu? É que de repente a gente descobre que está dependente, o nosso agro, que é o carro-chefe da nossa economia hoje, esse ano vai representar 1/3 do PIB e vai garantir o equilíbrio das contas externas, vai dar garantia alimentar a nós e a outros países. O agro depende do cloreto de potássio que vem da Rússia, que vem da Belarus, que está na área de conflito e que não pode sair pelo Mar Báltico, porque a Lituânia, por exemplo, bloqueou a saída do potássio que a gente compra da Belarus, porque a Lituânia é da OTAN. Pois é, e nós é que pagamos. Então, gente, nós temos potássio aqui no Brasil. Vamos olhar aqui para dentro. Temos extensas reservas de potássio na foz do Rio Madeira, quando desembocando no Amazonas. Depende dos ambientalistas e da consulta às comunidades indígenas. Mas está ali, é só embarcar por água. E é silvinita o nome do minério bruto de onde se extrai o potássio para fazer a combinação NPK para o agro. Está ali, vai por água. Está pertinho, vai por água para Rondônia. É só subir o Rio Madeira ou descer outros rios ali, subir outros rios da Bacia Amazônica, diz Alexandre Garcia, indignado. Vai para o Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia. Gente, e não aproveitamos. É porque no Brasil tem brasileiro contra o Brasil. Trabalham contra. A gente vai buscar lá no leste da Europa, a um preço caríssimo, podendo retirar aqui 90% daquelas reservas. Reservas que abastecem 90% da necessidade do agro brasileiro, diz Alexandre Garcia. É bom lembrar também que hoje o Brasil importa 95%. As oposições, diz ele, claro, querem que Bolsonaro tome partido. Ele não é trouxa e não vai atender o que exige a oposição, obviamente, porque depois vão criticá-lo porque ele tomou partido, seja de que lado for. Por quê? Porque os dois países são parceiros e o Brasil tem que se meter nisso? Bom, uma que houve o compromisso de Vladimir Putin com Bolsonaro de abastecer o Brasil com o fertilizante, com o potássio, o K do NPK. Aí ele olha para ver quem são os amigos, quem está por trás da OTAN ou à frente da OTAN é o Joe Biden. Uma voz forte na OTAN é o Emmanuel Macron. O que disse o Macron sobre a Amazônia? Questiona Alexandre Garcia. A nossa casa está queimando, disse ele, Macron. Que a Amazônia é uma questão internacional. Isso disse o Macron. E Biden disse o quê? Fez uma ameaça. Se os brasileiros não pararem de queimar a Amazônia, haverá sanções severas econômicas contra o Brasil. E aí? Qual é o partido que o brasileiro toma?
Um garantiu fertilizante para o agro. Mais do que isso, Putin já disse que a Amazônia é do Brasil. E é. Então a gente tem que considerar essas questões antes de adotar posições com base na propaganda. Diz Alexandre Garcia e continua. E eu vejo que aqui no Brasil a Rússia perdeu a guerra da propaganda. Ironicamente, a Rússia soviética foi quem inventou a desinformação. Mas quem está usando isso é a propaganda do lado dos Estados Unidos. Nós temos uma cultura que sempre foi a reboque dos modismos culturais americanos e isso está no substrato, na raiz da nossa cultura. Então a gente vai atrás sem pensar por quê e sem examinar os fatos históricos. Por exemplo, ontem fez aniversário a Batalha do Cerro Corá, onde os brasileiros mataram o Marechal Francisco Solano Lopes e aí acabou a Guerra do Paraguai. A história do Paraguai chama isso de martírio de uma raça. Itaipu acabou com isso. Os dois se juntaram em um projeto único binacional. Agora imagine se o Paraguai hoje, em nome das guerras antigas que já acabaram, fizesse uma aliança militar de defesa anti-Brasil com a Venezuela, com Cuba ou com a China. Como o Brasil iria fazer? Essa é a situação da Rússia, defende Alexandre Garcia. Como a gente vê, tem setores que são favoráveis à Rússia, defendem a questão russa, outros favoráveis à Ucrânia, não é? A verdade é que nada justifica a guerra. Acredito que a maioria dos brasileiros pensa dessa forma. Há outros meios, não é? Por mais que a gente vá, tem questões aí, ameaças contra a Rússia, isso não justifica. São civis morrendo, são seres humanos morrendo. As questões diplomáticas, não é? O ponto de equilíbrio é muito importante. Por isso, esse posicionamento do presidente Bolsonaro em ficar na dele, por enquanto, não é? Manter o respeito, não é? Favorável ao povo ucraniano. O Brasil, o governo, votando a favor de decisões para parar esse absurdo da guerra, essa invasão absurda. E também tem gente que está totalmente contra um lado e contra o outro. Cada um tem a sua opinião. Democracia é isso. Petrópolis ainda procura os últimos desaparecidos com as fortes chuvas que abalaram a cidade, inclusive com a ajuda das Forças Armadas. Agora a ajuda, então, das Forças Armadas em busca dos últimos desaparecidos. E sobre recursos federais para amenizar o caos, gente, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que o governo federal já garantiu 2,15 bilhões de reais para apoio às cidades atingidas por desastres naturais, como no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O valor foi alcançado com a publicação da medida provisória 1102/2022, que liberou mais 479,8 milhões para ações de proteção e defesa civil aos locais mais afetados. Recursos federais vêm sendo liberados via crédito extraordinário aos municípios desde novembro de 2021, à medida que as demandas são apresentadas pelos gestores locais. Foi o que comentou o presidente Bolsonaro. E não são poucos os famosos que estão enfrentando grandes desafios nos últimos meses na área da saúde. No ar, com a personagem Helenice, na novela da Rede Globo, Um Lugar ao Sol, a atriz Ana Beatriz Nogueira descobriu que está com um câncer no pulmão, ainda em estágio inicial. A informação foi divulgada pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, e, de acordo com a publicação, Ana teve influenza e precisou fazer uma tomografia, e é aí que descobriu. No resultado do exame, foi achado um pequeno tumor no pulmão. Ela é muito conhecida, ser uma atriz bem conhecida, já experiente, e agora ela vai operar em maio, quando começam as gravações de uma nova produção que substituirá a futura novela Pantanal da Rede Globo no horário das 9. É importante saber que também no SBT temos o Celso Portiolli com tratamento de um câncer na região da bexiga, Sérgio Reis, Pelé, são muitos famosos aí. E também agora repercutindo que o polêmico, não é, ator, ativista político, José de Abreu também está doente, gente. É, o José de Abreu. E muitos comentários, alguns a favor, outros, né? José de Abreu testou positivo para coronavírus, está com Covid-19. Segundo ele, com sintomas leves. O atual comentarista do quadro Liberdade de Opinião na CNN Brasil fez uma análise sobre os ataques pessoais que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem sofrendo de alguns setores, pelo fato de não ser um político de ofício,
mas por ter sido eleito por ser um ator de grande popularidade em seu país. Reduzem como ator ou reduzem a um ser não competente? Ah, um ator, um comediante. É bom lembrar que um dos maiores presidentes americanos foi um ator de cinema, um cowboy, Ronald Reagan. Então essa coisa de tentar diminuir uma pessoa dizendo que ele foi um ator ou um comediante é uma estupidez que não tem limites. E é aí que Boris Casoy arrebentou. Melhor um ator do que um ladrão. E por conta disso, arrepiou a redação mais à esquerda da emissora onde trabalha, já que para um bom entendedor, meia palavra basta. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e, mais uma vez, que Deus abençoe a você, sua família, nosso Brasil e o mundo.